Acho que você tem que aceitar aí. Entendi. Pronto. Bom dia, Ivana. Hoje a gente vai para fazer o atendimento, né, a sessão de cura, né, de desbloqueio com respeito a seu filho, que a gente está na segunda parte agora da constelação quântica. Então, eu queria pedir para você primeiro autorizar a gravação do vídeo. Eu autorizo gravação, Tá. para que todas as colegas possam também desfrutar desse momento, que eu sei que será maravilhoso. Tá. Muito obrigada. Então, né, a gente fez primeiro a constelação para você e agora a gente vai fazer a constelação para o seu filho. Aí surgem algumas dúvidas, né? Então, acho que eu vou aproveitar que o pessoal vai assistir, daí eu vou deixar gravado aqui, tá bom? Tá. Então, assim, a gente fez a constelação gemelar, né? A constelação gemelar, ela seria ideal que todos fizessem, né? Porque se eu, de alguma maneira, me sinto estranha, me sinto fora do ninho, me sinto emaranhado, ou eu estou com o meu gêmeo, emaranhado com o meu gêmeo ou o gêmeo dos pais, né? Então, a Conceta, inclusive, diz que 80% das pessoas que procuram a constelação têm gêmeo. É constelação gemelar. Então, até aí a pessoa também fala assim: ah, Sônia, mas e se a pessoa não quiser fazer a constelação para ela e já querer fazer direto para o filho, para o marido, enfim? Eu não recomendo, porque, querendo ou não, as pessoas gostam muito de achar que o problema na vida dela não é dela, é do outro, né? E aí, quando eu faço isso, eu tô, né, eu fico ali, ah, então eu vou resolver do meu filho, tá resolvido. Sendo que, na verdade, quando eu faço a constelação para mim, eu também estou liberando o meu filho, né? Então, o ideal, meu filho, meu marido, enfim, o meu tio, o meu irmão, né? Meu pai, minha mãe. Então, o ideal seria sempre começar por ela. E aí a pessoa pode dizer, mas se ela já fez uma constelação com outra pessoa e agora quer fazer com você? Em toda profissão existem essas pessoas que elas procuram muitos profissionais e nunca está satisfeito, né? O Bert Helling dizia que essas pessoas são assassinas, elas vão matando os terapeutas. Por que o Bert falava isso, né? Porque a pessoa está achando que é o terapeuta que está errado. E não existe constelação mal feita. Até mesmo uma pessoa que está começando, só o fato dela pegar um bonequinho representando seu pai, representando sua mãe, fazer você olhar, ali já fez um movimento. Mesmo que seja a primeira constelação que aquela pessoa está facilitando. Mesmo que seja apenas um abraço e olhar para você. Isso já fez um movimento. Não existe constelação mal feita, né? Ah, mas eu fiz uma constelação, não teve final, a pessoa não foi até o fim. Bom, nunca vai existir final. Primeiro que nós somos eternos, né? Sempre vai ter continuação. E segundo que tem coisas na constelação que não era para ser visto naquele dia. Então a gente tem que respeitar também, né? Sim. Mas se a pessoa já fez uma constelação com outra pessoa e não deu lá os 90 dias, por exemplo, e ela chega para mim, eu vou marcar uma constelação com ela, não vou respeitar os 90 dias, porque eu não sei. Eu não sei exatamente o que aconteceu, qual que foi a abertura do campo, então eu prefiro eu fazer, tá? Ô, Sônia, eu queria até dar um exemplo disso, né, para que as amigas vejam também, porque olha quantas constelações eu já fiz. Já fiz muitas, participei de cursos, de outros, com você mesmo, quantas eu já fiz. Eu fui em dois encontros ao vivo, entendeu? Sim. Eu já comprei pacote seu. Então, eu percebo assim, olha, veja bem, eu tive duas filhas gêmeas que nasceram de 8 meses e faleceram, tal, enfim. Quando foi no segundo encontro ao vivo, que eu fui participar da constelação e eu olhei para o chão e aí vieram duas meninas e deitaram, e eu falei, não acredito, que ainda estou emaranhada com as minhas filhas. É a terceira constelação que aparece as minhas gêmeas, entendeu? Quer dizer, a gente realmente a gente vai tirando a casquinha por casquinha, descascando a cebola mesmo. Eu percebo que vai... Entendeu? Agora eu descobri o emaranhamento com o meu irmão, com o primeiro filho dos meus pais. Então eu vejo que é isso mesmo, é progressivo, não dá para trabalhar tudo de uma vez só. Então isso que você falou, de cada movimento que você faz é um passo adiante. Então eu entendo isso que você falou perfeitamente e concordo. Eu acho que tem que fazer uma outra constelação, porque cada constelação você vai descobrir uma coisa, gente. É um passo adiante, é sempre novo. Exatamente.
E aí não tem problema, né? Deixar claro que não tem nenhum problema você fazer constelação com vários consteladores diferentes, grupos, não tem nenhum problema. Eu só falo assim em questão de postura, né? Aquela postura de achar que o problema é aquela consteladora lá que não faz direito. Ah, a Maria não constela direito é a Denise. Aí vai na Denise, daqui a pouco a Denise também. Então, eu digo assim, que se a pessoa chegar falando para você mal de um terapeuta, tenha certeza que ali é um problema da pessoa, né? Sim. Você entendeu? Então, é assim, a gente vai dizer, olha, eu não conheço o trabalho dessa pessoa, então eu prefiro não falar, e vamos focar aqui nesse trabalho que nós vamos fazer hoje, né? Mas o Bert também diz que a gente às vezes acerta um constelador e aquele constelador é o seu constelador, né? Então fala, nossa, esse é o meu constelador, e acaba a gente encontrando essa pessoa, tá bom? Então tudo dá certo, tudo vai dar certo. Bom, então hoje a gente vai fazer uma sessão de cura para o filho da Ivana. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o campo, né? Sim. Então, a gente vai pôr uma música e vamos abrir o campo, mas é o campo do filho dela. Então, eu vou colocar aqui uma musiquinha e aí a gente vai abrir o campo. O pessoal sempre gosta das músicas que eu escolho no YouTube. Gente, não tem segredo nenhum. Você bota no YouTube música de meditação, música alfa, música para concentração. Vai aparecer um monte. Você vai escolhendo quais você gosta e vai pondo na sua playlist. Isso que é mais fácil você achar, tá bom? O pessoal perguntou também na constelação gemelar qual que é a música que eu uso para a pessoa se sentir no útero. É som do útero. As mães usam para acalmar os bebezinhos, tá? Só se escrever som de útero, é imagina, aquilo que a criança ouve dentro, né, da barriga da mãe. E assim, eu tenho algumas músicas que eu gosto que são das religiões antigas das bruxas, né, das mulheres. Então, se você colocar assim, música de religião antiga das mulheres, você vai encontrar um monte de música também voltado para o círculo de mulheres. Eu acabo usando isso também, né? Porque as mulheres, quando elas perderam o poder matriarcal, né, e passou a ser submissa ao patriarcado, que nem existia na época, a palavra pai foi criada ali, elas passaram a competir entre elas para serem reconhecidas pelo pai. Então, esse reencontro, né, da cura do feminino, que a mulher cura com outra mulher, né, desse círculo de mulheres, é muito maravilhoso. Né? É maravilhoso. O Bert sempre diz que uma mulher é uma deusa, a mulher é uma coisa muito sagrada, né? Tanto é que se você assassinar uma mulher numa família, vai condenar problema financeiro aos descendentes, né? Porque ela representa o dinheiro, essa abundância, a nutrição, a vida, né? Sim. Então vamos lá. Ivana, vamos fechar os olhos, coloca as mãos sobre o joelho, respira um pouquinho. Carinhosamente, amorosamente, convide o seu filho à sua presença. Fala o nome dele em voz alta. Rodolfo Miller Pereira. Convide o Rodolfo à sua presença. E aí dê as mãos para ele e vai olhando nos olhos dele. E vai emanando amor através dos olhos. E espiritualmente, mentalmente, você vai dizendo a ele: eu vou te representar numa sessão de cura, eu vou te representar numa sessão de cura. E vai entrando na energia dele. Eu vou contar de 10 até 1, e quando eu chegar no 1, eu vou chamar você como Rodolfo, tá? Eu vou falar com você como se fosse Rodolfo. Você vai conversar comigo como se fosse ele. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rodolfo, pode abrir os olhos. Rodolfo, nós vamos tirar as cartas sistêmicas para olhar para o seu campo. Eu gostaria que você fizesse 5 perguntas para a gente tirar as cartas. As perguntas devem começar com porquê, em busca de entendimento, ou com como, em busca da solução. O ideal é que você mescle entre perguntas com porquê e perguntas com como. Primeira pergunta. Por que me sinto responsável por tudo e todos? Da família? Principalmente minha mãe, minha esposa, meu filho, tudo, todos. Parece que eu tenho que estar controlando, olhando, cuidando, zelando. Pergunta número 2. Por que desenvolvi rosácea? Pergunta número 3. Como faço para ter uma vida mais leve? Pergunta número 4. Como posso ter sucesso na vida, vencer na vida? O que é vencer para você? Sucesso financeiro? Vencer o sucesso é vencer, é ter uma vida que eu possa trabalhar, ganhar bem, suficiente para poder curtir a minha família, para poder também ter momentos de lazer, para estar próximo dos meus familiares e trabalhar, mas não morrer de trabalhar. Pergunta número 5. Como posso ser feliz? Eu vou tirar uma sexta carta, que vai ser um conselho, tá? Vou virar aqui a câmera. E aí você vai ver o pé da Serafina, que ela tá aqui. Qual montinho você quer? 1, 2 ou 3? Eu quero 2. Número de 1 a 10? 5. 3, 4, 5. Qual montinho você quer? 1, 2 ou 3? O primeiro. Número de 1 a 10? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual montinho você quer? 1, 2 ou 3? O último. Isso. Número de 1 a 10? 3. 1, 2, 3. Qual montinho você quer? 1, 2 ou 3? 1. Número de 1 a 10? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Qual montinho você quer? 1, 2 ou 3? 2. Número de 1 a 10? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Vou tirar a última carta, tá? Tá. Qual montinho você quer? 1, 2 ou 3? O 2. Número de 1 a 10? 3. 1, 2, 3. Então, vamos lá. Isso. Vamos ler a primeira pergunta. Por que me sinto responsável pela minha mãe e todos da família? Leia, por favor. Eu agradeço pelo que você veio me ensinar. Nossa. Então, vamos ver para quem é essa frase. Vou pedir para você fechar os olhos, colocar as mãos sobre o joelho, respirar um pouquinho, falar essa frase com ela vinda do coração e emanando amor na voz, emoção na voz. Eu agradeço pelo que você veio me ensinar. Eu agradeço pelo que você veio me ensinar. Para quem você fala essa frase, Rodolfo? Essa frase é para minha mãe, porque ela se sacrificou demais por mim e me ensinou tudo. Eu sempre digo isso a ela, que ela é responsável por tudo, por eu ser um médico, por eu estar onde eu estou, tudo eu devo a ela, e a ela sozinha. Isso eu sei que eu devo muito a ela. Esse sentimento de gratidão é muito grande, mas eu sinto que é mais que gratidão, é como se eu tivesse uma dívida com ela. Uhum. Os pais dão, os filhos recebem, né? E o que o pai não deu é a sua força. O seu pai é falecido? Não, meu pai ele é uma pessoa que nunca conseguiu financeiramente me dar nada. Ele é até um advogado, tudo, mas uma pessoa que nunca teve ambição, que nunca alcoólatra, né? Então, às 5 horas da tarde, ele queria ir para o bar beber e ele nunca conseguiu ter nenhum compromisso comigo, com Uhum. a vida, com o casamento e tudo. Uhum. Então, ele é uma pessoa que eu tenho muita dificuldade. Hoje em dia, a gente já se conversa, eu respeito como pai, aprendi muitas coisas a respeito da constelação e já vejo que eu tenho que dar um lugar a ele, mas eu sei que ele nunca... No 4º ano de faculdade, eu levei ele na justiça, porque eu disse para minha mãe que eu queria que alguém ensinasse ele a virar homem. E no 4º ano eu levei ele na justiça e descontava da folha de pagamento dele, porque ele era advogado da prefeitura, uma quantia de R$ 600. E quando eu me formei, a formatura foi foi até em novembro, e eu disse para ele: pai, eu já arrumei plantões para dar, e então no mês de janeiro eu não recebo, eu vou trabalhar em janeiro, eu recebo em fevereiro, deixe ainda vir esse dinheiro para mim em janeiro, porque ele iria cortar, né, quando termina a faculdade. Aí o pai disse para ele: eu deixo. Só que quando foi janeiro, o pai cortou e os R$ 600 já não esteve na conta mais, e ele ficou muito assim revoltado com o pai, e enfim, né, muito difícil. Bom, Rodolfo, fecha os olhos, respira. E olhando para o seu pai agora, você diz: pai, eu agradeço pelo que o senhor veio me ensinar. Pai, eu agradeço pelo que o Senhor veio me ensinar. Olha para ele apenas agora. Tudo que ele não te deu é a sua força, é por isso que você está onde você está. Porque se ele fosse um outro pai, você não estaria. Ele é exatamente o pai que você precisa para você ser o médico de sucesso que você quer. Porque tudo o que ele não te deu é a sua força. Se ele fosse aquele pai carinhoso, meloso, nananã, que te desse R$ 600 todo mês, talvez você não fosse atrás de resolver as suas questões. Então, quando os pais são perfeitos, nós somos adultos inseguros. Então, aquilo que o seu pai não te deu é a sua força. Então, até o que ele não fez por você, foi o melhor que ele fez. Então, você só é quem você é pelo que você não pôde receber do seu pai. Então, agradeço os ensinamentos dele.
Você pode me dizer 3 ensinamentos que teu pai te deu? Ele tem uma leveza da vida de não se Eu preocupar. queria que você olhasse para o seu pai e pensasse no o que ele te ensinou que hoje, como adulto, você faz diferente. Que ele te ensinou que se fizer daquela maneira não seria bom. Assim, a bebida de uma forma descontrolada, e hoje Então, você pode dizer, pai, eu te agradeço por me ensinar. Pai, eu te agradeço por me ensinar. O quanto a bebida é prejudicial. O quanto a bebida é prejudicial. O Senhor me ensinou com a sua própria vida. O Senhor me ensinou com a sua própria vida. Gratidão. Gratidão. O que mais que teu pai te ensinou? Ele ensinou que, com a própria vida e dificuldade dele também, que é preciso ter compromisso, responsabilidade, pagar as contas em dia, que é o que ele nunca conseguiu fazer. Então, você pode dizer, pai, eu te agradeço por ter me ensinado o quanto não ter responsabilidade financeira é prejudicial. Pai, eu te agradeço por ter me ensinado o quanto não ter responsabilidade financeira é prejudicial. E o Senhor me ensinou com a própria vida. E o Senhor me ensinou com a própria vida. Com o seu sofrimento. Com o seu sofrimento. Por isso que o Senhor não pôde me dar aqueles R$600. Por isso que o Senhor não pôde me dar aqueles R$600. Pois já tinha outras pessoas esperando para receber. Pois já tinha outras pessoas esperando para receber. O Senhor precisava mais do que eu. O Senhor precisava mais do que eu. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Talvez o Senhor não sobrevivesse. Talvez o Senhor não sobrevivesse. Gratidão. Gratidão. O que mais que teu pai lhe ensinou? Eu acho que ele ensinou uma coisa que é importante para ele, porque como a vida é muito séria, muito pesada, né? O pai dele ensinou a ser alegre, a ser feliz, mesmo com preocupação, com dívida, com tudo. Isso eu acho que é um ensinamento, porque é engraçado, mas a pessoa consegue separar as coisas e ser feliz. Então, pai, eu te agradeço por me ensinar. Pai, eu te agradeço por me ensinar a me divertir. A me divertir. E ter lazer. E ter lazer. Mesmo com tantas responsabilidades. Mesmo com tantas responsabilidades. Pois se esperarmos chegar o dia. Pois se esperarmos chegar o dia. De estar tudo bem para termos lazer e divertirmos. Para estar tudo bem para ter lazer e divertirmos. Pode ser que isso nunca aconteça. Pode ser que isso nunca aconteça. Então, com todo o seu sofrimento e solidão. Com todo o seu sofrimento e solidão. O Senhor sorria para a vida. O Senhor sorria para a vida. Hoje eu tenho mais que o Senhor. Hoje eu tenho mais que o Senhor. Mas tenho dificuldade de sorrir. Mas tenho dificuldade de sorrir. E de me divertir. E de me divertir. Tomo isso do Senhor agora. Tomo isso do Senhor agora. Gratidão. Gratidão. Rodolfo, pode abrir os olhos, vamos para a segunda pergunta. Por que eu desenvolvi rosácea? Leia, por favor. Você vive em meu coração. Você vive em meu coração. Quando eu tenho problema de pele, é porque, de alguma maneira, eu entrei no relacionamento dos meus pais. Eu entrei dentro do casamento dos meus pais, né? Mas vamos lá. Fecha os olhos, coloca as mãos sobre o joelho, fala essa frase com a voz vinda do coração. Você vive em meu coração. Você vive em meu coração. Para quem você diz essa frase? Para o meu pai. Seu pai. Então, põe a mão no coração e dá um lugar para ele. O Senhor vive em meu coração. O Senhor vive em meu coração. Isso. Pode abrir os olhos. Como eu faço para ter uma vida mais leve? Vamos tirar a carta aqui para ver. Leia, por favor. Está tudo bem. Então, para mim ter uma vida mais leve é um aprendizado do pai. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente
tem pessoa que fala assim, né? A gente, né, todos os dias a gente tem que viver, porque a gente vai morrer uma vez nessa existência que nós estamos, mas viver, nós vamos viver todos os dias. Cada dia que a gente acorda, a gente está renascendo. A gente tem ali um presente que é a vida daquele dia, né? E a gente fica tão preocupado com o futuro que acaba não vivendo o momento, né? Então a gente vive todos os dias, isso é muito mais importante. Então, tá tudo bem. Então, se tá tudo bem agora, né? Então, agora eu posso ter uma vida leve. É uma questão também de decisão, né? De ter essa vida leve. E esse é um aprendizado do seu pai, né? Até porque, se não fosse a bebida, ele não sobreviveria, ele não conseguiria encarar, né? A dureza da vida. E se não fosse essa maneira dele pensar, ele também não sobreviveria, né? Porque ele tem muito mais problemas do que você. Bom, vamos lá. Vamos para a quarta pergunta. Como eu posso ter sucesso financeiro? Vai, Fina. Serafina. Aqui, fica aí. Como eu posso ter sucesso financeiro? Leia, por favor. Eu agradeço por tudo como foi. Então, vamos fechar os olhos, respirar um pouquinho e trazer o pai e a mãe. E agradecer tudo como foi sua infância, seu nascimento, como foi estudar, como foi trabalhar, tudo. E aí você pode dizer, olhando para os dois, eu agradeço tudo como foi. Eu agradeço tudo como foi. Isso, é o pai certo e a mãe certa. E a história certa, tudo aconteceu. Você é o pai certo. A mãe certa, e eu tenho a história certa. Eu tenho a história certa. Então, dessa maneira, você vai poder ter o sucesso financeiro, agradecendo como foi. Porque a gente quer na mania de querer mudar o passado, não dá para mudar o passado. Né? A gente só apenas vai agradecer, porque tudo aconteceu exatamente como tinha de acontecer. Né? Assista o filme O Efeito Borboleta. Né? Número 5. Como eu posso ser feliz? Leia, por favor. Eu me alegro e agradeço pela minha vida. Então, novamente, né? Como ser feliz? Agradecendo pela minha vida. Sim. Né? Então, pode fechar os olhos e olhar para o pai e para a mãe e dizer, eu agradeço pela minha vida. Eu me alegro e agradeço pela minha vida. Eu me alegro e agradeço pela minha vida. Isso. A última carta é um conselho. Leia, por favor. Eu me rendo. Eu me rendo. Então, essa frase, eu me rendo, é assim, quando você olha para tudo e você se rende, sabe? Não fica mais querendo brigar, querendo ter um pai diferente, uma mãe diferente, uma mãe diferente, uma vida diferente, um passado diferente. Simplesmente eu me rendo a tudo como é, né? E aí eu posso até soltar os braços. Então, eu vou pedir até para você soltar os braços, assim. Eu me rendo. Eu me rendo. Isso. E aí, pode trazer novamente seu pai, sua mãe, a sua presença, vai até sua mãe, dá as mãos para ela, vai olhando nos olhos dela e agradecendo por ela ter emprestado o corpo físico para que você pudesse passar por uma sessão de cura. Vai agradecendo e devolvendo a energia dela. Agora, Ivana, bate no peito assim e diz, eu sou Ivana, eu sou Ivana, eu sou Ivana. Aí, se você quiser tomar um pouquinho de água, espreguiçar um pouco, tá? Para sair dessa energia. A Serafina, ela tá brava porque a Joaninha deitou na caminha dela, então ela quer deitar aqui, em cima de mim aqui, e não dá. Então ela tá brava ali. Agora ela foi lá no cantinho lá, foi lá deitar lá. Não tá gostando muito não, mas tá lá. E aí, o que você achou, Ivana? Deu para sentir a energia do teu filho? Como que foi? Conta aí para nós. Sim, Sônia, é muito interessante, porque antes eu pensei tudo e, sinceramente, eu achava assim que ficaria toda a sessão muito em volta de mim.
Eu achava. Por quê? Porque como eu coloquei meu filho muito no lugar de meu pai, principalmente de meu marido, né? Então eu via ele com todo aquele. Ele tem a mesma dor aqui nos ombros, aquele peso que eu tenho, muita dor muscular, muita dor de cabeça. É o mesmo sintoma meu e tudo, então eu dizia, esse peso todo, ele vem de mim, ele vem do meu campo, porque nós dois somos muito ligados, é um filho assim, é um filho que eu diria perfeito, maravilhoso, atencioso, preocupado, faz tudo por todos realmente, né? Sabe, tipo, meu pai internou, ele é médico em São José do Rio Preto. Ele vem de Rio Preto, ele dá um jeito, sai, vem para ver meu pai no hospital e, enfim, para me ajudar em tudo. É aquele menino assim de ouro mesmo. E aí eu vi assim o peso dele, né? Ainda mais agora com a esposa, filho, tudo. E eu percebia, eu falava assim, isso é tudo meu, isso é muito meu, né? Assim, porque eu coloquei esse peso, essa responsabilidade, essa coisa. E aí, a hora que eu entrei no campo dele, eu percebi, assim, realmente o peso, muito peso, que foi soltando com as questões, As frases, mas eu vi que, realmente o emaranhamento dele estava realmente com o pai, muito com o pai. Foi até uma surpresa para mim, porque como eu já havia falado muito de constelação para ele, como eu já tinha feito algumas coisas assim nesse sentido, ele parecia ter entendido, aceitado o pai do jeito que ele era e tudo, mas depois, falando aqui, eu lembrei que, por exemplo, ele tem um filho bebê e o pai foi ver uma vez, porque eu mandei um WhatsApp para ele falando assim, né? Eles estão aguardando você, que dia você vai. Então eu tive que cutucar para o pai ir, porque senão o pai não vai, né? E agora, falando com você no papel dele, eu me lembrei assim, ele, tipo assim, aquele rancor, né, dele não querer vir, dele não querer se aproximar. Então, ainda existia dentro dele muita dor pelo pai, que não foi um pai de criança, ele foi um bom pai, assim, sabe? Mas na hora que o filho começou a precisar de necessidades financeiras, ele nunca teve, porque a vida dele sempre foi bar, cerveja, amigo e, sei lá, aquela vida sem ambição, né, e tudo mais. E a família dele é toda assim, então você percebe que é uma dificuldade mesmo, né? E então foi muito interessante. Eu até encontrei com ele caminhando, saindo de uma farmácia aqui em Jales, ele veio falar assim para mim, ele falou, Ivana, tal, me chamou, até estranhei. Aí ele falou, quis conversar e falar que realmente não teve juízo, que tinha sido muito... Ele usou até essa expressão, tinha sido cafajeste e tal. Eu falei, não. Eu falei, olha, eu entendi, eu estudei bastante para entender que quando as pessoas fazem as coisas com a gente, é porque a gente permite, eu permiti, então tá tudo certo, é 50% para cada um. Eu te agradeço, que foi quando ele ficou assim muito desconcertado, eu falei, eu te agradeço muito, eternamente, por ter me feito mulher e por ter me feito mãe, por ter me dado o nosso filho, porque se não fosse você, não seria ele, seria outro rapaz. Então, a gratidão que eu sinto por você é eterna. A partir daí, ele ficou muito assim, a gente se dá até muito bem, se encontrou naquele chá que eles fazem de revelação do bebê, e ele conversou comigo, fez questão. Assim, você percebe que foi um divisor de águas, assim, né, para a gente, nós dois, e, consequentemente, isso vai refletir no Rodolfo, né? Mas esse afastamento dele do filho também tem muito a ver com o ego masculino, porque é muito dolorido para o homem olhar para um filho bem-sucedido, porque, querendo ou não, mesmo que ele não seja rico, só o fato dele ser médico, nem que se ele trabalhar só de postinho em plantão, ele é médico, é uma das profissões mais difíceis de você conseguir, é a faculdade mais cara que existe, mais difícil de passar, sim. Enfim. Quer dizer, são profissionais que têm que se dedicar muito, e realmente, às vezes, é mal remunerado, né? Não significa que ser médico vai ser rico, pelo contrário, às vezes não, mas só de ser já significa que é uma pessoa que se esforçou além do que as outras se esforçam. Bom, dito isso, para ele olhar para um filho que chegou, vamos dizer, numa categoria dessa, né? E ele sendo como ele é, como você falou, não tem um sucesso financeiro, não tem um sucesso profissional, enfim, até de relacionamento, então para ele dói também. Por isso que se afasta, não é tão fácil, né? Sim. Então, essa na é formatura,
na formatura, Sônia, dele, porque ele fez medicina, depois ele fez cirurgia geral e agora ele está no último ano de cirurgia plástica. Então, quer dizer, 11 anos estudando, mas na primeira Agora vai ganhar formatura... dinheiro, porque cirurgia plástica é o que mais dá dinheiro, né? Rapaz, Agora vai ganhar dinheiro. ele é muito esforçado, trabalha, faz muito plantões, e trabalha feito condenado, então acaba ganhando dinheiro. Então eu digo que médico ganha dinheiro porque trabalha muito também. Claro. E aí ele na formatura, na primeira formatura de medicina, ele chegou em mim e disse, até ele veio falar comigo por causa do som alto, ele veio perto de mim. E aí o Rodolfo já chegou junto e falou: o que foi? O que você está falando aí? Ele falou: calma, meu filho, eu estou falando para sua mãe, estou agradecendo a ela, porque se você está se formando, é graças a ela, ao esforço dela. Eu estou só agradecendo ela. Então, aquilo marcou muito, porque eu nem esperava uma coisa daquela, assim, entendeu? Então, é isso que você está falando, faz muito sentido. Eu acho que deve ser Porque daí doloroso para ele também. é humilhante, você entendeu? É humilhante. Então, aí vai lá ver o neto. Ele chega lá, é uma casa bonita, tem uma mulher bonita, tem um café da manhã, tem uma mesa onde as pessoas. E era tudo que ele não teve condição de construir. Então, é humilhante para ele. Então, para que eu vou ficar humilhando meu pai? Então, é mais fácil até marcar um encontro e ir num lugar, tomar um café e tal. Mas isso é uma percepção quando o filho fala: quer saber? Se não fosse esse cara, eu não viria ao mundo. Se não fosse dessa forma, eu não seria médico. Né? Se ele não me ensinasse desse jeito, eu não faria assim. Então, para que eu vou ficar humilhando meu pai? É claro que o pai morre de orgulho dele, deve falar para todo mundo que tem filho médico. Sim. No bar, né? Deve pegar o microfone do bar e falar: gente, eu tenho um filho médico. Mas estar no tete a tete ali é muito dolorido. Sim. Ainda mais para um homem. Sim. Né? É muito dolorido. E aquele dia que ele te parou, ele queria um perdão, né? Quando for possível, pode dizer: eu já te perdoei. Às vezes falar isso é muito bom, né? Sim. Né? Então é isso, né? É muito dolorido para ele. Mas ele não se casou mais, ele está sozinho, porque ele Ele sentiu uma teve mais um solidão, relacionamento. sentiu uma solidão Ficou... terrível dele ali, sabe? Quando a gente estava no campo. Sim, ele teve mais um relacionamento, Sônia, mas a mulher também deixou dele, porque não aguenta, né? A bebida, tudo. Essa E vida ele... boêmia, né? Ele é o eterno adolescente, né? Exato. E aí a mulher disse isso para ele mesmo disse isso para mim lá nessa esquina da farmácia. Ele falou: ela se separou de mim pelo mesmo motivo que você, porque ele falou, eu falei para ele: se você reconhece que você tem problema do alcoolismo, por que você não procura ajuda, não se trata, né? Eu falei: eu posso tentar te ajudar em algumas coisas, né? Mas ele não quer ajuda, né? Ele como Seria você falou. ainda mais humilhante a ex-mulher ajudar ele, entendeu? Sim. Sim, Então, e ele é muito até orgulhoso. nem é bom você oferecer ajuda, porque as ordens da ajuda, né? Quando o Bert fala das ordens da ajuda, às vezes a gente pensa que está ajudando, a gente está tirando a dignidade do outro, né? Humilhando o outro mais humilhado do que ele já está. E aí ele bebe para ele manter essa vida, porque é uma anestesia, né? Então, se não bebesse, já teria até falecido. Então, deixa com ele, né? Agora, pode ser que ele tenha um despertar, porque ali é muito problema de pai. Você vê que se a família é assim, se a família bebe, é porque são homens muito enfraquecidos, muito frágeis, na verdade. Sim. Né? O masculino ali está muito ferido, da família dele. Né? E foi importante teu filho fazer diferente, para ele poder se curar. Mas se o teu filho carrega essa coisa de querer um pai diferente, né? De que, nossa, agora eu vou ser melhor que o meu pai, agora, nossa, eu sou muito maior que ele, aí a vida começa a não dar certo também, né? Porque eu não sou. Maior que eu é o meu pai, eu não sou melhor que ele. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu tenho uma dívida com ele que não existe pagamento. Não tem como pagar, né? Entendeu? Mas vamos deixar, né? O campo vai abrindo e vai mostrando, né? Do chegar o momento de eu ter um pai bêbado e tá tudo bem, né? Ter um pai bêbado e tá tudo bem. E a vida também, ela vai colocando situações, vai mexendo até o ponto de que agora é possível não me sentir mais humilhado, agora é possível se aproximar ainda mais, mas é tudo com o tempo. Por enquanto, eu cuido do meu pai espiritual, ponho ele no coração, como foi falado. Sim.
né? Sim. Porque muito dessa força que ele tem para estudar, para ser o primeiro, para trabalhar, para ganhar dinheiro, olha, pai, o que eu estou fazendo? O senhor está vendo? Internamente olha, pai, como eu consigo fazer diferente do senhor, olha, pai, como eu consigo, olha, pai. Então, é mais que ele faz pelo pai, às vezes. Sim. Que coisa, Sônia, é isso que eu pude enxergar agora, porque eu achava que ele fazia tudo como eu, pagar as contas muito em dia, muito responsável, muito trabalhador, muito atento a tudo, muito assim. Eu falava assim, ele me imita porque eu exigi muito. Ele foi aquele menino que ele não teve orelha no caderno, que a letra era perfeita, que ele nunca foi chamado a atenção, nunca deixou de fazer uma tarefa. Aquele menino perfeito. Então eu falava, gente, fui eu que criei ele assim, eu, né, professora, diretora de escola, então, coitado, eu falava assim, eu achava assim que esse peso era meu, essa rosácea é minha, sabe assim, eu que coloquei nele, e de repente, até eu me libertei, porque eu dizia assim, gente, porque tipo assim, só para você entender, o A pai gente deu um sente alquimia culpado, machine. né? Sim, o pai deu um alquimia machine. A gente morava em Aparecida do Oeste, uma cidadezinha, e a polícia era na frente, era porta com porta, a polícia militar. E o pai deu um alquimia machine e disse para ele, filho, você pode andar assim, que o pai é advogado, qualquer coisa, o pai resolve. Aí é motorizado, né? Ele devia ter o quê? Uns 12 anos por aí, e eu cheguei nele e falei, filho, pelo amor de Deus, a mãe é diretora da escola que está ali na esquina. Eu tenho que fazer as coisas legais de acordo com a lei, porque como que eu chamo a atenção dos outros, dos meninos? Se eles vão falar, não, seu filho faz tudo errado, anda para a rua e tal. Eu falei, então, você não pode ouvir seu pai não sabe o que ele está falando, a gente tem que andar corretinho, tal, 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 enfim. Ele pegava o walkie machine, olhava para a polícia que morava ali na frente e falava assim para um policial que chamava Tonho, ô Tonho, ó, eu vou levando ele na mão, eu não vou subir nele, não, eu vou andar nele só lá na chácara do Tales, que era uma chácara bem longe. Então, ele sempre foi muito assim, sabe? E o pai sempre foi esse controverso. E ele falava assim para mim: você está criando uma moça, você não sei o quê, sabe essas coisas? Assim, porque eu sentava para fazer tarefa com ele, e ele achava que não, que eu tinha que deixar o menino. Essas coisas de meio ignorante, né? Então, eu me sobrecarreguei muito com ver, assim, o sofrimento dele, assim, às vezes, principalmente essa tensão muscular, essa dor nos ombros, essa dor de cabeça, que às vezes ele toma injeção para dor. E eu punha tudo nas minhas costas. E agora eu soltei, parece que foi um alívio até para mim. E saber que é uma questão que é dele, que ele vai ter que resolver também. E é Né? importante errar, né? Por isso que o pai, isso não é coisa do seu marido, tá? Isso é coisa do homem, de vai andar a bicicleta, cai, derruba, levanta, vai lá no machine, lá na frente da polícia, porque o pai, ele se coloca nessa posição de levar para o mundo. E se eu quero fazer muito na proteção da mãe, eu acabo ficando muito inseguro, né? Então, é Sim. importante essa coisa do pai, de deixa um pouco, deixa ele errar e tal. Isso é bem do homem, tá? E isso é importante para a gente crescer como ser humano, para não ter medo. Agora, o que que acontece? Você vê que interessante que ele agora vai ser cirurgião plástico, né? A busca pela perfeição mesmo, até na profissão, né? Então, esse menino precisa errar, né? Não errar fazendo cirurgia errada nos outros, não é isso que eu quero dizer. Mas errar no sentido de que a vida, ela é assim, nós podemos errar e tá tudo bem, entendeu? Nós podemos errar, podemos voltar, podemos fazer de novo, podemos errar. O seu, sabe assim, tipo, o pai, o maior ensinamento desse pai é dizer que pode errar, né? Exato, até me arrepiou. Poder errar, que é uma Porque coisa é que eu muito preciso dizer pesado para a mim. gente não poder errar, é muito pesado, né? A gente Sim, pode errar. é. Né? A gente pode, Esse é por o maior exemplo, ensinamento. agora como as consteladoras, os consteladores vão assistir, ai, que medo, não posso errar numa constelação? Pode errar. Na verdade, não existe erro. Como eu falei, só o fato de você colocar um bonequinho ali já fez um movimento, né? Ah, eu me atrasei para atender. Eu me lembro que a Ivana uma vez marcou um atendimento comigo e eu sou uma pessoa que eu sou de horário assim também, porque a minha agenda também está bem apertadinha, então eu tenho que fazer certinho, Sim. senão eu não consigo, né? Dar conta, né? E aí a Ivana tinha marcado comigo num sábado, acho que se não me engano, às 8 da manhã, e simplesmente a minha secretária não agendou para mim. Ela agendou para a Ivana, mas não colocou na agenda, porque ela fica na casa dela com o celular, e eu fico com o celular aberto no computador.
Mas naquela época não tinha esse de ficar com o celular aberto no computador. Você já faz uns 3 anos disso, né, Ivana? Faz. 3 anos e pouco. E então ela ficava com o celular e depois ela vinha e escrevia tudo na minha agenda. Ela vinha uma vez no dia, um, dois de cada, porque ela mora perto aqui. E ela não escreveu para mim. Então simplesmente eu fui fazer outra coisa. Era sábado, eu fui resolver umas coisas no centro. Eu vi que não tinha ninguém agendado, só às 10 da manhã, eu fui. Quando é a Ivana dizendo, olha, eu tô aqui esperando desde as 8 da manhã, já tô nervosa. Eu já tinha mandado um monte de mensagem, eu não vi nem ela. Aí, o que que eu fiz? Eu atendi a Ivana num domingo, que é uma coisa que eu realmente, às vezes não faço, porque, né, domingo é o único dia que eu tiro para descansar mesmo. Mas eu falei, vou atender ela no domingo, porque realmente fiquei até sem graça, né, de não ter atendido naquele dia. E aí ela me falou, eu fiquei magoada, fiquei chateada, fiquei nervosa, porque eu fiquei esperando e não me chamava, e não me atendia, não respondia no WhatsApp. Mas por fim foi bom que eu vi que a Sônia não é perfeita. E a Sônia erra, então eu também posso errar, né? Nossa, E foi incrível para mim. quanto Sônia, foi incrível para mim isso, porque eu tinha ido para Rio Preto na casa do meu filho, porque eu estava constelando o meu casamento, meu ex-marido, né? O meu você queria se relação. separar, era uma coisa séria, né? E você Isso, era uma esperava a coisa muito constelação séria. para tomar a decisão, né? Isso. Então, eu fiquei naquela ansiedade, você imagina, né? Todo Uhum. mundo sabia, até meu filho, minha nora. Então, eu fiquei esperando a Sônia, esperando a Sônia. Então, na hora, eu E falei, você meu foi lá Deus, na mas casa do seu filho, né? Para poder ter um lugar mais isso. reservado, né? Mas quando caiu aquilo para mim, assim, sabe, foi maravilhoso. Eu falei, gente, a Sônia pode esquecer, a Sônia pode errar, a Sônia pode fazer, ela pode Gente, o dar que esse mais jeito. eu faço na vida é errar. Pois é, para mim aquilo, porque a gente te vê como um ícone, né? Uma coisa assim, porque realmente, Sônia, você é muito iluminada, muito abençoada, as tuas palavras, a tua leveza, o teu sorriso, a tua capacidade de rir das coisas, entender, é um ser que veio para a Terra para iluminar. Ai, Sabe? Eu obrigada, tenho é meu ego, não, né? eu sou apaixonada, sou apaixonada. Eu falo de você para todo mundo, é uma coisa assim. E aí, para mim, aquilo foi maravilhoso. Aí até meu filho, inclusive, minha nora, riu, porque eu falei assim para eles: eu não fui atendida, mas tive o melhor ensinamento que eu podia ter. Porque se ela pode errar, eu me liberto, eu posso errar também. Sabe? Posso, Olha que porque a preocupação da Ivana era separar e deixar o cara sozinho, né? Eu sei que sim, essa dó, né, de deixar o cara sozinho. Bom, e então é claro, a gente pode errar, eu erro o tempo todo. Gente, para a gente trabalhar, mudar a carreira, para a gente fazer tanta coisa, nossa, nós vamos errar. E é ótimo errar, né? Ai, mas eu não aprendo com erro, estou errando de novo. Não está errando de novo, está errando diferente agora. É um erro novo. E assim a gente sim, vai se permitindo, né? Porque a vida é assim, a gente vive todos os dias, né? sim. Todos os dias, cada dia de uma vez. Bom, Ivana, agora semana que vem nós vamos constelar teu filho, tá bom? Tá bom, Sônia. Maravilhoso. É uma bênção ter você, poder contar com você, com o teu trabalho, com o teu profissionalismo, com o teu ser humano. Sabe, não é rasgação de seda, não. É porque você ajuda mesmo muita gente. Você é um ser que veio, ó, das estrelas. Te amo muito, Tá viu? bom. Eu que agradeço. Um beijo para você, viu? Até semana que vem. Beijo. Até semana que vem, querida. Tchau. Tchau.